Olá, bom dia a todos que vão participar conosco. Mais um projeto aqui nosso, resolvendo conflitos conjugais através da Bíblia. Bom dia. Muito bom dia. Nós vamos começar mais uma live falando sobre esse assunto. Sempre tudo que nós falamos aqui gira em torno disso, de como você pode resolver os seus conflitos conjugais, usando a palavra de Deus como a sua referência, como a sua bússola. Eu não sei se você já ouviu essa frase, né, que é o que dá título para essa live. De 0 a 10, quanto é que está isso? A gente acostuma isso desde a escola, ser medido assim, né? As notas da escola, algumas vão até 100, algumas vão até 10, né? De 0 até 10. É a medida, é o valor, é o padrão da medida das provas. Geralmente, quando existem provas, a pergunta que os colegas fazem uns para os outros é: quanto é que você tirou na prova, né? Você tirou 8, 9, 5, de 0 a 10. Esse é o padrão. E hoje nós vamos pegar esse padrão e tentar aplicar isso ao casamento, ao seu casamento. De 0 a 10, como é que está o seu casamento? Primeira coisa primeiro fator é o espiritual. De 0 a 10, como está o seu casamento espiritualmente? Como é que ele está? Por que o espiritual? Porque ele é a base de todos os outros, né? Tudo que vem a seguir na nossa vida começa com Deus, começa com a nossa vida espiritual. Se no casamento nós não estamos espiritualmente bem, as outras áreas da nossa vida elas vão sofrer. Porque quando nós falamos fator ou área espiritual, nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. E se o relacionamento com o Criador do casamento não está bem, fatalmente o casamento também não estará bem. E a pergunta é, de 0 a 10, como está o seu casamento espiritualmente? Não é? Primeira pergunta é: o seu casamento, ele traz glória para Deus? Ele tem trazido glória para Deus? Por que essa pergunta? Porque isso vai determinar o valor espiritual do seu casamento. Se ele está glorificando a Jesus, se vocês glorificam a Deus no casamento de vocês, então certamente o seu casamento tem sido um casamento, vamos dizer assim, que tem uma boa nota ou um bom padrão também nas outras áreas. O apóstolo Paulo fala disso para nós lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31. Olha o que diz o apóstolo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, vocês vão comer, vão beber, ou fazer qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa também está relacionado com um casamento. Você vai fazer o quê? Qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Seu casamento precisa apontar para a glória de Jesus. Não dá para ser casado e não viver para a glória de Deus em tudo que a gente fala, pensa e em todas as nossos planos e nossas ações. Tudo tem que redundar, tem que apontar para a glória de Deus. Se o seu casamento não aponta para a glória de Deus, se vocês não glorificam a Deus no seu casamento, provavelmente seu casamento não está bem nas outras áreas também, não é? Pode até fisicamente estar ótimo, financeiramente está muito bem, mas se espiritualmente não estiver bem, ele vai afetar as outras áreas. É preciso corrigir isso.
antes que ela afete as outras áreas do seu casamento. E é muito normal os casais que vêm procurar por ajuda, né, por algum problema, algum conflito no seu casamento, nunca estão preocupados com isso, se estão glorificando a Deus, né, através do seu relacionamento, através do seu casamento. Geralmente eles vêm com um problema instalado, um problema já enraizado, porque geralmente se procura ajuda depois que a coisa já está bem desandada e em nenhum momento eles percebem ou se atentam para o fato de que tudo aquilo que eles estão vivendo, tudo aquilo que eles, todo tipo de ajuda que eles já receberam e já tentaram colocar em prática, não tem nada a ver com a glória de Deus. E às vezes essa parte espiritual é considerada que está bem, que está boa, porque eles estão, porque faz-se oração, né? Antes das refeições, antes de dormir, porque lê-se a Bíblia, mas qual tem sido a motivação, né? Qual tem sido a intenção do coração, né? Porque todas essas coisas podem ser feitas cumprindo um protocolo e não para a glória de Deus realmente, não direcionado para a glória de Deus. Então, é importante atentar para esse fato, essa diferença de aconselhamento, né? Conselhos que te redirecionam, te motivam na direção certa, na direção que é Deus, né? Pro centro de todas as coisas, que é Deus. Isso é a grande diferença entre vários e vários conselhos que você pode receber. Infelizmente, a maioria dos casais está preocupada em resolver os seus problemas imediatos, né? E não importa como, eles querem resolver, mas não importa se aquela resolução está glorificando a Deus ou não. Né? Isso é em segundo plano. O que mais me incomoda não é glorificar a Deus, o que mais me incomoda é a chatice da minha esposa, o que mais me incomoda é a brutalidade do meu esposo, mas eu não estou preocupada, se isso tiver resolvido, está tudo bem, eu não estou preocupada ou preocupado se eu estou glorificando a Deus com o meu relacionamento. Querem resolver esse problema imediato e não se preocupam com o casamento todo, né? Como se isso fosse resolver tudo aquilo que vier depois. O que resolve o que vem depois é a glória de Deus. Viver para a glória de Deus dentro do casamento. E aqui eu quero deixar uma dica para você que está dizendo assim, olha, tá bom, meu casamento não está trazendo glória para Deus. Definitivamente, nós não glorificamos a Deus naquilo que nós vivemos. Como que a gente pode começar a fazer isso? E aí eu quero dar uma dica prática, que é a vida devocional do casal. A vida devocional, ou seja, a leitura da Bíblia e a oração. O casal precisa ler a Bíblia, né? Se tem a família precisa ler a Bíblia juntos. Ela precisa orar juntos. E nessa oração, confessar pecados, e nessa oração, orar por outro, e na leitura da Bíblia, ministrar a palavra para o outro, não é? É preciso que se faça isso juntos. Quer viver para a glória de Deus? Você precisa olhar para a palavra de Deus e ver como é o jeito que Deus quer que você viva, para que você viva do jeito que Ele quer e viva para a glória de Deus, viva glorificando. Agora, para você fazer isso, vocês têm que ler a Bíblia juntos. O casal tem que sentar e ler a Bíblia. O casal tem que sentar e orar juntos. Isso tem que ser feito. Nós acompanhamos casais que vieram nos procurar não porque estavam com problemas, mas porque queriam ser discipulados, queriam ser acompanhados nos caminhos do Senhor. E durante esse caminhar com eles,
foi se exposto, né? O Espírito Santo mostrou que o casamento estava cheio de problemas que eles não identificavam, porque não eram problemas visíveis, não eram problemas que incomodavam um ao outro. Mas dentro do padrão bíblico, eram muitos problemas. Então, nós somos procurados não só por pessoas para resolver problemas, mas pessoas que querem aprender mais da palavra de Deus. E quando ela se depara com a palavra de Deus, ela vê quanta coisa fora daquilo que Deus planejou para o casamento está acontecendo no casamento da pessoa. Então, nem sempre o casal identifica aquilo como problema, mas quando ele é confrontado com a palavra de Deus, ele vê, não, realmente isso é um problema. Aos olhos de Deus é um problema. E se você quer viver aquilo que Paulo nos encoraja lá em Colossenses capítulo 3, ele diz, se vocês realmente foram ressuscitados por Cristo, vivam olhando para as coisas do alto. E você pensar no seu casamento glorificando a Deus é olhar para as coisas do alto. Quando eu olho só para as coisas daqui da terra, quando eu me preocupo só com as coisas daqui da terra, eu vou ver só aquilo que vai me afetar. Os olhos são olhos egoístas, olhos que querem saber, que estão focando naquilo naquilo que traz. Tá tudo bem entre a gente? A gente está vivendo bem? A gente não está brigando? Então tá tudo bem. Pode ser que vocês não estejam brigando porque vocês aceitaram o padrão que o mundo estabelece para um bom casamento. E talvez vocês estejam exercendo papéis completamente contrários àquilo que Deus está apontando. E vocês estão vivendo muito bem, porque vocês aceitaram, tanto o esposo quanto a esposa, aceitaram aquele padrão do mundo, ou seja, não quero taxar esse padrão com nenhum nome, apenas que não é o padrão de Deus. Então você assumiu aquele padrão para vocês e está tudo bem. E vocês estão vivendo super bem. Mas o casamento de vocês não estará glorificando a Deus se não estiver dentro dos padrões bíblicos. Muito bem. Então, esse é a primeira medida, né? Primeiro fator de parâmetro de medida aí. De 0 a 10, como é que está a vida espiritual de vocês? Segundo fator é o fator emocional. E aí nós vamos encaixar o mesmo padrão, de 0 a 10, como está emocionalmente o casamento de vocês. E aí nós vamos encaixar aqui alguns fatores emocionais, uns ruins, outros bons. Os fatores são de sentimentos, né? Como ira, brigas, discussões constantes, né? Todo dia tem uma briga, todo dia tem uma discussão, a ira tomou conta do seu coração. Não estou falando daquelas discussões, assim, vamos dizer, normais de um casal, estou falando daquela discussão braba mesmo, todo dia tem essa discussão braba de ira. Querendo fazer valer a sua vontade, né? Aquelas discussões sempre bem competitivas, né? Quem vai ganhar, né, dessa vez? Orgulho é um outro sentimento, uma outra emoção. Orgulho, como é que está o orgulho, o egoísmo dentro do seu casamento, o sentimento de vingança dentro do seu casamento. Então, de 0 a 10, como é que está isso? Agora, os sentimentos bons, como é que estão as palavras mansas, as palavras doces, o perdão, né? As boas atitudes, como é que estão? Porque as palavras mansas, elas também podem não ser bênção.
São palavras mansas que estão sendo usadas para massagear o ego do outro? Ou são palavras mansas, cheias de verdade da palavra de Deus, que estão cooperando com a ação do Espírito Santo para transformar o seu cônjuge numa pessoa mais parecida com Jesus? Né? Porque eu posso usar palavras mansas, em amor, e confrontar o meu cônjuge naquilo que o Senhor nos ensina na palavra de Deus, nas verdades bíblicas, né? E eu posso usar de palavras mansas e ter uma vida muito amorosa e romântica, massageando o ego do meu cônjuge e querendo ser massageada. Um massageia o ego do outro e assim eles vivem uma vida muito tranquila. Mas eles estão glorificando a Deus? Um está ajudando o outro a ser mais parecido com Jesus? Então, nem sempre aquilo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Né? As coisas podem parecer que estão tudo bem, mas nós devemos, o padrão de avaliação, a referência, né, para a gente saber se está tudo bem ou não, mais uma vez, é a Bíblia. Então, como é que está emocionalmente o seu casamento? De 0 a 10. Esse processo de ação e reação aí, como é que está? Vocês agem corretamente e reagem corretamente ou é só da maneira errada? O autor bíblico, Provérbios, capítulo 16, eles nos falam um pouco sobre isso. Versículo 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, tem essa medicina para o corpo aí? As palavras são agradáveis? Ou de 0 a 10 aí, como é que estão as palavras de um para o outro? Ainda, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Tá falando aí de autocontrole, né? De uma pessoa equilibrada, aquele que domina o seu espírito, ele tem domínio próprio. Como é que está o domínio próprio dentro do seu casamento? Vamos lá dar uma nota aí de 0 a 10. Pensa direitinho, como é que está esse domínio próprio? Vocês realmente têm domínio próprio ou qualquer coisinha a coisa explode aí? É preciso a gente tecer esse padrão para a gente saber como é que está o casamento. Geralmente, no padrão do mundo, aquele que tem domínio próprio, aquele que é longânimo, ele é considerado tonto, a tonta. Não acredito, você tem sangue de barata, você aguentou calada, você não falou nada, mas você não vai fazer nada, você vai aceitar isso. Geralmente o longânimo, geralmente aquele que tem domínio próprio, aquele que não se impõe, ele é tido como o tonto, né? É por isso que o seu cônjuge monta em você, sendo o marido ou a esposa. Porque você não está falando nada, porque você está permitindo, porque você está deixando, porque você não está se impondo. E muitas vezes a pessoa está exatamente buscando sabedoria no Senhor. Né? Certamente não, mas muitas vezes essa pessoa está agindo em oração, está orando, está reagindo de uma forma sábia, sabendo que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. E aí quem está de fora e não está vendo essas orações, e não está vendo essa busca, essa conversa com Deus, não está entendendo nada. Isso é muito normal. As pessoas que aparentam, as pessoas mais quietas, as pessoas mais resignadas, elas aparentam fraqueza, né? Elas aparentam fraqueza. E a Bíblia diz que não. A Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário, né? É melhor o longânimo, aquele que tem domínio próprio, do que aquele que ganha uma cidade, né? Que vence uma guerra. Provérbios 17, 22. O que diz aí? O coração alegre é bom remédio,
mas o espírito abatido faz secar os ossos. Um outro sentimento, outra emoção, alegria. Se o casamento é um casamento alegre, ou é um casamento ranzinza, mal-humorado, rabugento, é preciso também colocar isso na balança aí, pesar isso, para ver se de 0 a 10 a alegria ela faz parte do seu casamento, né? Ou vocês o tempo todo é só na base da discussão, da briga, da ira, da raiva, do rancor, da tristeza, né? É preciso então colocar isso também para saber como emocionalmente está o seu casamento. Uma outra área que é preciso colocar aí nessa medição, né? Nessa avaliação do casamento, é a área física. Como está o casamento fisicamente? E eu sei que nessa época de coronavírus é até difícil avaliar fisicamente, porque tem muita gente, infelizmente, contaminada com o vírus e fisicamente, assim, o casamento não está bem, porque tem doença. Mas fora isso, a gente tirar as enfermidades que vêm assolar, como está fisicamente o casamento de vocês. Por quê? Porque isso também influi na vida conjugal, não é? Olha, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo vai falar aí sobre o nosso corpo, o que é o nosso corpo. E nós devemos avaliar fisicamente a nossa vida, o nosso casamento. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não quer habitar num corpo que não tem saúde. E às vezes nós somos muito sedentários. Às vezes muita gente se recusa a comer da maneira correta, se recusa a fazer os exercícios que deveria fazer. Nós não cuidamos do nosso corpo. Descansar, né? Descansar como deveria descansar. E quando você não cuida do seu corpo da maneira correta, isso vai afetar a sua vida conjugal. Não só essas questões de saúde propriamente dita, mas também questões de higiene pessoal, né? Eu sei que a higiene pessoal tem a ver com saúde também. Sim. Mas zelo, né? Zelo com o seu corpo, zelo com a sua imagem, tudo isso tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Tudo isso reflete o seu relacionamento com Deus. Então, como está fisicamente o seu casamento? De 0 a 10, a sua vida conjugal, como está? Nós sabemos que alguns casais gostam de academias e vão na academia e cuidam bem. A gente conhece muitos casais que cuidam bem dos seus corpos. Hoje parece que está muito na moda essa questão de cuidar do corpo. Mas existem muitos que não cuidam, porque apesar de fazer bastante exercício, alguns não dormem bem, né? Ou não comem da maneira correta. E isso é preciso que o casal cuide. Para quê? Para que a vida conjugal esteja bem. Agora, nessa questão do corpo, a gente queria também falar sobre as finanças. Como está a vida financeira do casal? Porque isso afeta também. E isso é preciso corrigir alguns erros financeiros para que o casal esteja bem. Isso vai afetar o cuidado corporal.
Não é? A E mais questão uma financeira. vez aqui também, em todos os pontos, né, em todas as áreas, mais uma vez, pode ser que para você esteja tudo bem, mas de acordo com a palavra de Deus, está tudo bem? De acordo com os planos de Deus para suas finanças, está tudo bem? Né? Mais uma vez, nós levamos para a palavra de Deus aquilo que pode parecer tudo bem, não está se olhando passando pelo crivo da Bíblia. É preciso ter cuidado, o cuidado com o corpo também ele deve ser olhado pela lente da Bíblia, não é? Porque alguns homens, algumas mulheres se olham no espelho, olham para os seus próprios corpos, né? Sarados, bonitos, torneados, e eles dizem assim, bom, eu estou bem. Como se aquele corpo bonito, de acordo com os padrões do mundo, fosse o mesmo padrão da Bíblia. E muitas vezes não é, porque às vezes aquele corpo ele está sendo usado só para sedução, ele está sendo usado para exposição, para que os outros vejam como eu sou bonito, como eu sou forte, como, né, eu tenho um corpo bonito, enfim. É preciso pensar na saúde física, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus determina para nós. Porque se nós fugirmos disso, nós estaremos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então, de 0 a 10, como está a vida de vocês fisicamente? A questão sexual também é uma questão física. Como é que está? Enfim, existem muitas questões relacionadas com a parte física. Você pode pontuar aí avaliar você mesmo olhando para o seu casamento. De 0 a 10, como que está a vida de vocês espiritual? De 0 a 10, como está a vida emocional de vocês? De 0 a 10, como está a vida física de vocês? O casal precisa constantemente fazer esse tipo de avaliação para que a gente caminhe de acordo com aquilo que Deus quer. Porque somos pecadores, é normal no meio do caminho a gente se desviar do foco. Precisamos sempre fazer essa avaliação. E avaliar novamente de acordo com o padrão bíblico. Não é? Com o padrão. Na escola você faz a prova. A prova é o padrão, é aquilo que vai determinar se você está apto para ser aprovado ou não. Aqui, no casamento, que busca servir ao Senhor, o padrão é a Bíblia. Nesses fatores, 3 fatores que nós apresentamos e em outros que existem, como está a sua vida, de 0 a 10, a vida conjugal de vocês. E eu quero repetir uma coisa que eu tenho falado há algum tempo aqui com vocês. Se você está lutando sozinha ou sozinho para glorificar a Deus através do seu casamento, não desanime, não desista. Não pense que é impossível e que não tem como, porque o outro não está tentando e não está com esse mesmo foco e não está motivado a glorificar a Deus através do seu relacionamento. Não desista, faça a sua parte. Lembrem o que a Bíblia, o que o próprio Deus diz, né? O seu testemunho, mesmo que calada, vai trazer temor a Deus à vida do outro, à vida do seu cônjuge, porque ele vai olhar para você e vai ver uma pessoa que teme a Deus. Você estará glorificando a Deus e as pessoas que estão em volta vão enxergar isso. E da forma como Deus age, no sobrenatural dele, ele vai estar trabalhando na vida não só do seu cônjuge, mas das outras pessoas também. Muito bem, é isso que a gente queria dizer para hoje. De 0 a 10, como está o seu casamento? Faça-se essa pergunta, faça essa avaliação.
Deixa comentários, faça comentários, expõe aquilo que você se sentir à vontade, ou vai lá no direct, coloque alguma coisa assim, você não precisa se expor, e nós podemos fazer outras lives conversando e comentando sobre questões específicas que você pode ter. Que Deus te abençoe. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia.